Olá, meu nome é Rafaela e estou aqui para representar meu grupo de seminário de anatomia com o tema músculos da pelve e membros inferiores com os respectivos discentes. Ailza Victoria, Emily Beatriz, Ian Carlos, Isaac Reis, Pedro Marcelino, Keila Franklin, Rafaela Maria e Wellison Thiago. Os músculos da pelve desempenham papéis importantes no nosso corpo, como o suporte de órgãos pélvicos, controle da incontinência, o que pode acarretar incontinência urinária e fecal em caso de disfunção, tem função sexual também e auxilia diretamente no parto. Já os músculos dos membros inferiores, eles desempenham papéis importantes como a sustentação do nosso corpo, atividades cotidianas como andar, correr e saltar, além de absorver impactos e também manter o equilíbrio do nosso corpo. O estudo dos músculos da pelve e dos membros inferiores é extremamente importante quando nós vamos buscar entender a ideia de equilíbrio, locomoção, postura do corpo humano e até mesmo a sustentação das vísceras humanas. Nós vamos também entender melhores formas de tratamento de problemas musculares, melhores formas de prevenção de problemas musculares. Para atletas também, vamos buscar entender melhores formas de performance atlética, certo? Nós vamos também buscar o melhor desempenho esportivo para esses atletas, procedimentos cirúrgicos também, entre diversos fatores. Ambos os músculos pubo-retal, pubococcígeo e iliococcígeo, eles são responsáveis pela manutenção da estabilidade dos órgãos pélvicos e dos órgãos abdominais. Eles também fazem a abertura e o fecho do hiato do elevador. Esses músculos eles são inervados pelos nervos espinais sacrais da S2 até a S4. Suas contrações são tônicas e fásicas e suas fibras musculares são do tipo 1 e do tipo 2. O músculo pubo-retal ele tem origem na face posterior do corpo da pubis e ele é anexado formando uma espécie de alça posterior que vai até a junção ano-retal. Sua vascularização sanguínea são as artérias pudendo-interna e retal média. E sua vascularização linfática são os linfonodos ilíacos internos e os sacrais. O músculo púbico-occígeo ele tem origem no pubis e na espinha isquiática. Eles são anexos ao cóccix, ao corpo anococcígeo, à uretra, ao canal anal e o corpo do períneo. Sua vascularização sanguínea é a pudenda interna e a retal inferior. E sua vascularização linfática são os linfonodos ilíacos internos e os mesêntricos inferiores. O músculo iliococcígeo ele tem origem na espinha isquiática, ele é anexo ao cóccix e sua vascularização sanguínea é a pudenda interna e a glútea inferior. Já sua vascularização linfáticas são os linfonodos ilíacos internos e os sacrais. Os músculos do períneo eles têm a função de sustentação dos órgãos pélvicos, controle da continência urinária e fecal. Eles também têm auxílio na função sexual. Eles são dispostos em duas partes, a superficial e a profunda. Os músculos da camada superficial eles são responsáveis pela a estética da vulva. Eles também são responsáveis pelo fechamento dos canais do sistema urinário e reprodutivo. E eles também têm uma importância na função sexual, que é através da ereção do clitóris e do pênis do homem. Dentre os músculos, a gente tem o transverso superficial do períneo, a gente tem o bulbo esponjoso e a gente tem o isquio cavernoso. O músculo transverso superficial do períneo, ele tem origem na tuberosidade isquiática. Ele é anexo ao corpo do períneo. Ele é inervado pelo ramo perineal do nervo pudendo do plexo sacral. Já a sua vascularização sanguínea é partir dos ramos da artéria pudenda interna. Sua vascularização linfática, por outro lado, são os linfonodos inguíneos superficiais. Suas fibras musculares são do tipo 1 e suas contrações são tônicas. O músculo bulbo esponjoso ele tem origem no corpo do períneo. Ele é anexo à membrana do períneo, dos músculos profundos do períneo. Ele é anexo ao corpo esponjoso do pênis e à faísca profunda do pênis ou do arco púbico, e também é anexo à raiz profunda do clitóris. É inervado também pelo ramo perineal do nervo pudendo sacral, e sua vascularização sanguínea são os ramos da artéria
pudendo interna, e sua vascularização linfática são os linfônodos inguíneos superficiais. Suas fibras musculares são do tipo 2 e suas contrações são fásicas. Já os músculos isquiocavernosos, eles têm origem na tuberosidade isquiática e nos ramos púbico e isquiático. Eles são anexos ao corpo cavernoso do pênis ou clitóris e também na sínfise pública. Eles são inervados pelo ramo perineal do nervo pudendo do plexo sacral. Sua vascularização sanguínea são a partir dos ramos da artéria pudendo interna e sua vascularização linfática pelos linfônodos inguíneos superficiais. Suas fibras musculares são do tipo 2 e suas contrações são fásicas. A camada profunda do períneo, ela tem como função o suporte das vísceras pélvicas, a estabilização do centro do períneo, o auxílio na função sexual e na continência urinária e fecal. E os músculos que fazem parte é o transverso profundo do períneo, tem o esfíncter externo da uretra, o compressor da uretra, o esfíncter uretrovaginal e o esfíncter externo do ânus. O músculo transverso profundo do períneo, ele tem origem no ramo isquiático. Ele é anexo ao corpo do períneo, ele é inervado pelo ramo perineal do nervo pudendo do plexo sacral. Sua vascularização sanguínea são os ramos da artéria pudenda interna, especialmente a artéria perineal, tá? E a vascularização linfática são os inguíneos superficiais. Suas fibras musculares são do tipo 1 e suas contrações são tônicas. O músculo esfíncter externo da uretra, ele tem origem no ramo isquiático e púbico. Ele é anexo ao raphe médio ou aparelho vaginal. Sua inervação vem do nervo espinal sacral da S4 e o ramo retal inferior do nervo pudendo. Sua vascularização sanguínea são os ramos da artéria pudenda interna, incluindo os ramos uretrais. E sua vascularização linfática vem dos linfonodos linguíneos profundo e também dos ilíacos internos. Suas fibras musculares são do tipo 1 e suas contrações elas são tônicas. O músculo compressor da uretra, ela mistura-se com o mesmo músculo do lado oposto anterior da uretra e tem origem no ramo isquiopúbico. Ele é inervado pelo ramo perineal do nervo pudendo do plexo sacral. Sua vascularização sanguínea pela artéria pudenda interna, especialmente a artéria perineal. Sua vascularização linfática é pelos íngneos profundos e os ilíacos internos. Suas fibras musculares são do tipo 2 e suas contrações são fásicas. O músculo esfíncter uretrovaginal, ele mistura-se com o mesmo músculo do lado oposto anterior da uretra. Ele tem origem no corpo do períneo e ele é inervado pelo ramo perineal do nervo pudendo do plexo sacral. Sua vascularização sanguínea vem dos ramos da artéria pudendo interna, especialmente, de novo, pela artéria perineal. Sua vascularização linfática pelos íngneos profundos e ilíacos internos. Suas fibras musculares também são do tipo 2 e suas contrações elas são tônicas e fásicas. O último músculo, que é o esfíncter externo do ânus, ele tem origem no corpo anococcígeo. Ele é anexo ao corpo do períneo e ele é inervado pelo nervo espinal sacral do S4 e o ramo retal inferior do nervo pudendo. Sua vascularização sanguínea vem dos ramos da artéria pudendo interna, especialmente, a artéria retal inferior. Sua vascularização linfática são os linfônodos inguíneos superficiais. Suas fibras musculares são do tipo 1 e 2 e suas contrações são tônicas. A região glútea ela vai ser composta por dois tipos de músculos, que são os superficiais e os profundos. Dentre os superficiais, a gente vai ter o glúteo máximo, o mínimo, o médio e o tensor da face lata. Os músculos profundos, eles vão incluir o piriforme, o gêmeo superior e inferior, o obturador interno e o quadrado femoral. Já em relação às fibras musculares, os músculos glúteos eles vão apresentar tanto fibras do tipo 1 quanto do tipo 2. As fibras do tipo 1 elas são oxidativas e lentas, elas são mais voltadas para a sustentação e a postura.
Já as fibras do tipo 2, elas vão ser mais rápidas, que vão favorecer mais movimentos explosivos, como por exemplo correr e subir escadas. Elas vão estar mais ligadas principalmente com o glúteo máximo. Os músculos profundos, eles vão ser predominantemente fáscios, que são fibras mais rápidas, mas que favorecem principalmente a rotação e a estabilização da articulação do quadril. Os músculos da região glútea vão realizar 3 tipos de diferentes contrações, sendo elas as contrações concêntricas, que vão ocorrer durante as extensões e as elevações do quadril, as excêntricas, que têm importância no controle da descida, por exemplo, ao sentar, ao se agachar. As isométricas, elas têm um papel fundamental na estabilização pélvica, por exemplo, durante a marcha. Agora, falando especificamente sobre cada um dos músculos, cada um eles vão possuir origens, inserções, funções específicas, inervações e vascularização própria. O glúteo máximo, ele vai ter uma origem na região do ilho, do sacro e do cóccix, e vai se inserir no trato iliotibial e no fêmur, mais especificamente na tuberosidade glútea. Ele tem como funções a extensão e a rotação lateral do quadril. A sua inervação ela vai ser realizada pelo nervo glúteo inferior e a vascularização é feita pela artéria inferior e superior. Já o glúteo médio, ele vai se originar na face externa do ilho e a sua inserção vai ser no trocânter maior do fêmur. Sua função ela vai estar relacionada à abdução e à rotação medial do quadril. A inervação ela vai ser realizada pelo nervo glúteo superior e a vascularização é realizada pela artéria glútea superior. Já o glúteo mínimo, ele é um músculo um pouco menor e vai estar localizado logo abaixo do glúteo médio. Ele vai se originar também do ilho e a sua inserção é no trocânter maior, mas sua função está relacionada à abdução e à rotação medial do quadril. A inervação vai estar sob responsabilidade do nervo glúteo superior e sua vascularização ela é realizada pela artéria glútea superior. O último músculo dos músculos mais superficiais da região glútea é o tensor da face lata. Ele vai ser um músculo que se origina na crista ilíaca, mais especificamente na espinha ilíaca antero-superior. Ele tem uma inserção no trato iliotibial e sua função está relacionada à estabilização do quadril, do joelho e também tem responsabilidade sobre a abdução. A inervação fica sob responsabilidade do nervo glúteo superior e a sua vascularização é realizada através da artéria glútea superior. Agora, iniciando falando sobre os músculos profundos, nós temos o piriforme, que ele vai se originar no sacro, mais especificamente na sua face anterior, e vai ter uma inserção no trocânter maior. Vocês vão ver que a maioria dos músculos profundos, eles vão ter essa inserção no trocânter maior. Sua função vai estar relacionada especificamente com a rotação lateral do quadril e também com a abdução. E a inervação, quem fica responsável por ela são os ramos do plexo sacral, no caso os nervos S1 e S2. Sua vascularização ela é realizada pela artéria glútea inferior e pela artéria sacral lateral. O músculo gêmeo superior ele vai se originar da espinha isquiática. A sua inserção ela vai ser no tendão do obturador interno e ele tem como função a rotação lateral do quadril. A inervação fica sob responsabilidade do nervo do obturador interno e a vascularização é realizada pela artéria glútea inferior. Já o gêmeo inferior, ele vai se originar da tuberosidade isquiática e a sua inserção vai ser no tendão do obturador interno. A sua função também é a de rotação lateralmente o quadril e a inervação ela é realizada pelo nervo do quadrado femoral. Sua vascularização também é feita pela artéria glútea inferior. O músculo obturador interno ele vai se originar do forame obturado e da membrana obturatória. Sua inserção vai ser no trocânter maior e também tem função de rotação lateral do quadril. A inervação ela é realizada pelo nervo do obturador interno e a vascularização pelas artérias pudenda interna e a glútea inferior. O quadrado femoral ele vai se originar da tuberosidade isquiática e a sua inserção vai ser na crista intertrocantérica do fêmur. A sua função também é de rotação lateral do quadril e a inervação fica sob responsabilidade do nervo do quadrado femoral e a sua vascularização ela é feita pela artéria do glúteo inferior. Já do ponto de vista funcional, o glúteo máximo ele vai ser o principal extensor do quadril, enquanto o glúteo médio, o mínimo e o tensor da face lata eles vão ser relacionados mais
em relação à abdução do quadril. Em relação aos músculos profundos, eles vão ser responsáveis e vão atuar principalmente na rotação lateral da articulação coxofemoral. Já em relação à drenagem linfática da região glútea, ela vai ser realizada pelos linfônodos glúteos superior e inferior, que posteriormente vão drenar para os linfônodos ilíacos internos e que, por fim, vão ser encaminhados para os linfônodos lombares. Olá, meu nome é Isaquias e no momento damos continuidade ao estudo dos músculos inferiores do corpo humano com foco nos músculos da coxa. Para termos entendimento de como esse agrupamento vai funcionar, é necessário entender que os músculos da coxa eles são divididos em 3 grupos, sendo eles os músculos anteriores de coxa, os músculos mediais de coxa e os músculos posteriores de coxa. Iniciamos o processo de estudo pelos anteriores de coxa, que eles têm 2 funções principais, sendo elas a flexão do quadril e a extensão do joelho. Podemos dividir os músculos anteriores em 3 divisões. Pessoas, é necessário entender que a sua origem ela vai tanto dos processos transversos, quanto o corpo das vértebras lombares do corpo humano, tendo também a sua inserção nos chocantes menores do fêmur e a sua inervação nos nervos espirais lombares, que vão tanto do L2 até o L3. Mas quando a gente vai falar do sartório, já tem uma pegada diferente. A sua origem ela vem a partir da esplênida, tendo a sua inserção na face medial do corpo da tíbia e sua inervação vindo do nervo femoral. Quando a gente vai falar sobre fibras musculares, os liopessoas majoritariamente possuem apenas um tipo de fibra, que é o tipo 1, enquanto os músculos de sartório eles apresentam 2 tipos de fibra, tendo uma pegada mais mista, que é o tipo 1 e o tipo 2. Já em relação às contrações, elas também são bem distintas, porque os músculos de liopessoas elas possuem contrações isotônicas e isométricas, enquanto o sartório já tem uma pegada diferente, que tem contrações concêntricas, excêntricas e isocêntricas. De Paris femoral, a gente consegue perceber que existe dentro deles uma maior variedade, uma maior complexidade, sendo que eles são divididos em 4 grupos diferentes, sendo eles os músculos do reto femoral, do baixo lateral, do baixo medial e do baixo intermediário, sendo que cada um possui características e origens diferentes. O reto femoral ele possui sua origem na espinha ilíaca, assim como o músculo do sartório. O baixo lateral possui sua origem em 2 pontos, sendo eles o tocante maior e a linha áspera do fêmur. O baixo medial possui a sua origem na linha áspera do fêmur também, assim como o baixo lateral. E o baixo intermediário ele possui sua origem nas faces anteriores e lateral do corpo do fêmur, ou seja, pegando uma parte bem mais medial. Sobre a inserção dele, dá para perceber que grande parte deles estão presentes no tocante menor do fêmur. E a sua inervação, elas vão dos nervos espirais lombares, seguindo o nervo L2 até o nervo L3. A vascularização, que está para as principais, a artéria femoral, a artéria circunflexa. A vascularização linfática, a gente percebe que tem uma diferenciada, sendo presente os linfonados inguinais profundos e os linfonados ilíacos externos. Já suas fibras musculares, elas são fibras mistas, tendo ela do tipo 1 e o tipo 2 tanto A quanto o tipo 2B, do tipo de contração concêntrica, excêntrica e isocêntrica. Músculos mediais da coxa, tendo a sua principal função, a adução do quadril, e sendo dividido em uma gama maior de músculos gerais. Quando a gente vai falar do grácil, do músculo do grácil, a gente tem que entender que sua origem ela vai a partir do corpo e ramo inferior da pubis. E sua inserção ela vem a partir da face medial do corpo da tíbia. Enquanto a sua inervação ela vem do nervo obturador, que possui a presença de artérias obturatória, femoral e femoral profunda, tendo também sua vascularização linfática, os linfonodos inguinais profundos e superficiais e os linfonodos ilíacos internos. No pectíneo, a gente já consegue perceber uma certa diferenciação. A sua origem ela vem a partir do ramo superior da pubis, enquanto sua inserção ela vem da linha pectínea do fêmur. Já sua inervação também é diferenciada, porque ela vem do nervo femoral, tendo sua vascularização composta pela artéria femoral, femoral profunda, obturatória e circunflexa femoral medial. Já sua vascularização linfática ela vem a partir dos linfonodos inguinais profundos e linfonodos ilíacos externos. A gente vê que o grácil ele é composto sobre fibras do tipo 1 e do tipo 2A, enquanto o pectíneo ele é composto sobre fibras do tipo 1 e tipo 2. Já quando a gente vai falar sobre contrações, por serem músculos que estão próximos, tem as mesmas capacidades, que são concêntricas, excêntricas e isocêntricas. Os músculos adutores, que a gente vai falar sobre o adutor longo, é necessário entender que sua origem é parte da crista púbica e da síntese púbica. Já sua inserção, ela vem da linha áspera do fêmur, tendo inervação no nervo obturador. Falando sobre sua vascularização, a gente percebe a presença de artérias obturatória, artéria femoral e artéria femoral profunda. Já sua vascularização linfática, ela apresenta linfonodos inguinais profundos e linfonodos ilíacos externos.
Falando agora sobre o adutor curto, é necessário também entender que sua origem é já bem diferente. Ela vem a partir do ramo inferior da pubis, enquanto a sua inserção ela vem da metade superior da linha áspera do fêmur. Já a sua inervação também vem do nervo obturador. Entretanto, quando a gente vai falar sobre a vascularização, a gente percebe uma similaridade. O músculo do adutor curto ele possui sua vascularização nas artérias abdutória, circunflexa femoral medial e femoral profunda, enquanto a vascularização linfática ela vem a partir dos linfonodos inguinais profundos e linfonodos ilíacos externos. Já os músculos do adutor magno, eles possuem uma origem a partir do ramo inferior da pubis e do isquio, enquanto sua inserção ela vem da linha áspera do fêmur também, e sua inervação vem dos nervos abdutores e dos nervos isquiátricos. Já sua vascularização sanguínea ela vem a partir das artérias abdutória, artéria femoral, femoral profunda e glúteo inferior. Já sua vascularização linfática vem também dos mesmos, né? Dos linfonodos inguinais profundos e dos linfonodos ilíacos. Sobre as fibras dos adutores, também dá para perceber que existe uma certa similaridade. As contrações também são parecidas. Todos os três possuem contrações concêntricas, entretanto, o longo possui contração isocêntrica. Temos um obturador externo. A sua origem ela vem a partir da face externa na membrana obturadora, e sua inserção ela vem da depressão profunda inferior em relação ao trocante maior do fêmur, ou seja, pegando uma parte mais superior. Já a sua inervação ela vem do nervo obturador, tendo sua vascularização sanguínea das artérias obturatória e da artéria femoral medial circunflexa. Já a sua vascularização linfática ela vem a partir de apenas uma, né, que são os linfonodos ilíacos internos, enquanto a sua fibra tem predominância do tipo 1 com contrações tônicas. Por fim, chegamos no último agrupamento dos músculos da coxa. As principais funções: a flexão da perna, a extensão da coxa e a estabilização das articulações do joelho e do quadril. Do bíceps femoral, ele possui sua origem na tuberosidade isquiátrica e na linha áspera do fêmur. Já sua inserção, ela vem da cabeça da tíbula e do côndilo lateral da tíbia também. Já sua inervação, ela vem tanto dos nervos da tíbia e da fíbula, quanto do nervo isquiátrico. O músculo semitendiníveo, a gente percebe que sua origem ela vem a partir da tuberosidade isquiátrica, enquanto a sua inserção ela vem da parte proximal e da face medial da diáfase da tíbia. Já a sua inervação ela vem tanto do nervo tibial quanto do nervo isquiátrico. Por fim, o semimembráceo ele possui sua origem na tuberosidade isquiátrica também. Sua inserção ela vem do côndilo medial da tíbia e sua inervação ela vem tanto do nervo tibial quanto do nervo isquiátrico. Entretanto, quando a gente vai falar sobre o bíceps femoral, a gente percebe que sua vascularização vem a partir das seguintes artérias: da femoral profunda, a glúteo inferior e a poplítea. Já sua vascularização linfática ela vem a partir também dos seguintes linfonodos, que os poplíteos, os linfonodos ilíacos internos e os linfonodos sanguinais profundos. Já suas fibras elas têm predominância no tipo 1 e suas contrações vêm nas concêntricas, excêntricas e isocêntricas. Quando a gente vai falar sobre os músculos do semitendiníveo, a gente percebe que sua vascularização vem a partir das artérias femoral, glútea interna e poplítea. Já seus linfonodos vêm a partir dos linfonodos poplíteos, dos ilíacos internos e dos inguinais profundos. Falando sobre suas fibras, também a predominância do tipo 1 e suas contrações, a presença de contração concêntrica, excêntrica e isocêntrica. Para finalizar, chegamos nas últimas características do músculo semimembráceo. Sua vascularização ela vem a partir das artérias do femoral profundo, da glúteo inferior e também da poplítea. Já sua vascularização linfática ela vem a partir dos seguintes linfonodos, que é o poplíteos, os ilíacos internos e os inguinais profundos. Já suas fibras musculares ela também apresenta predominância do tipo 1 e tipo 2, ou seja, fibras mistas, E suas contrações elas apresentam as mesmas que os outros dois, tendo contrações concêntricas, excêntricas e isocêntricas. Agora eu vou falar um pouco sobre o músculo das pernas. Os músculos da perna são divididos em 3 tipos. O compartimento anterior, que é composto pelo tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e o fibular terceiro. O compartimento lateral, que é composto pelo fibular longo e o fibular curto. Temos o compartimento posterior, na parte superficial, que é composto pelo gastrocnêmio, o sóleo plantar. E por último temos o compartimento posterior, na parte profunda da perna, que é composto pelo poplíteo, o tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Fibras musculares. As fibras são divididas em 2 tipos. As fibras de tipo 1, oxidativas e lentas, que predominam em músculos posturais e estabilizadores, como o tibial anterior e o sóleo, e a fibra do tipo 2, glicolíticas. Elas são comuns em músculos de movimento rápido e potente, como os fibulares e o gastrocnêmio. A proporção dos tipos de fibras elas variam conforme a função do músculo e o tipo de atividade que o músculo está exercendo. Os tipos de contração são 3. A concêntrica, que é o encurtamento do músculo
Um exemplo dele é o levantamento da ponta do pé. A excêntrica, que é o alongamento controlado do músculo. Um exemplo dele é uma descida de escada. E a isométrica, que é a contração sem movimento, que é responsável por manter o equilíbrio. Bom, agora eu vou falar um pouco detalhado sobre cada músculo da perna, começando pelo tibial anterior. A origem dele vem do côndilo lateral e a face lateral da tíbia, da membrana interóssea. A inserção vem da base do primeiro metadorso até o cuneiforme medial. A função é a dorsoflexão e inversão do pé. A inervação vem do nervo fibular profundo e a vascularização da artéria tibial anterior. O terceiro lobo do dedo. A origem dele vem do côndilo lateral, da tíbia, fíbula e da membrana interóssea. A inserção vem das falanges mediais e distais dos 4 dedos laterais. A função dele é a extensão dos dedos e a dorsiflexão. A inervação vem do nervo fibular profundo e a vascularização da artéria tibial anterior. O extensor longo do hálux. A origem dele vem da face medial da fíbula e membrana interóssea. A inserção vem da falange distal do hálux. A função é a extensão do hálux e dorsiflexão. A inervação é do nervo fibular profundo e a vascularização da artéria tibial anterior. Fibular terceiro. A origem dele vem da face medial distal da fíbula. A inserção é da base do quinto metadorso. A função dele é a dorsiflexão e aversão. A inervação é do nervo tibial profundo e a vascularização da artéria tibial anterior. Fibular longo. A origem dele vem da cabeça e a face lateral da fíbula. A inserção é a base do primeiro metadorso do cuneiforme medial. A função dele é versão e flexão plantar. A inervação é do nervo fibular superficial e a vascularização da artéria fibular. O músculo gastrocnêmio ele é composto por duas cabeças, a cabeça medial e a cabeça lateral, e ambas têm as mesmas especificações, sendo elas a origem vinda do côndilo medial do fêmur, a inserção do calcâneo via tendão calcâneo, a função flexão plantar e flexão do joelho, a inervação no nervo tibial e a vascularização à artéria tibial posterior. Sóleo. A origem dele vem da linha solear da tíbia e a cabeça da fíbula. A inserção vem do calcâneo via tendão calcâneo. A função dele é a flexão plantar. Ele vem do nervo tibial e a vascularização vem da artéria tibial posterior. Fibular curto. A origem dele vem da face lateral distal da fíbula. A inserção vem da base do quinto metadorso. A função dele é a eversão do pé. A inervação é o nervo fibular superficial e a vascularização a artéria fibular plantar. A origem dele vem da linha supracondylar lateral do fêmur. A inserção do calcâneo. A função auxilia na flexão plantar e do joelho, e a inervação é do nervo tibial e a vascularização da artéria poplíteo. A origem vem do côndilo lateral do fêmur, a inserção é da face posterior da tíbia, a função é rodar medialmente a tíbia e desbloquear o joelho, a inervação vem do nervo tibial e a vascularização da artéria poplítea, flexor longo dos dedos. A origem dele vem da face posterior da tíbia, a inserção das falanges distais dos 4 dedos laterais. A função dele é a flexão dos dedos e a flexão plantar, a inervação vem do nervo tibial e a vascularização da artéria tibial posterior, flexor longo do hálux. A origem dele vem da face posterior da fíbula, a inserção das falanges distais do hálux. A função deles é a flexão do hálux e a flexão plantar. A inserção vem do nervo tibial e a vascularização da artéria fibular. Drenagem linfática. A parte superficial acompanha a veia safena magna e os linfonodos inguinais superficiais. Já a profunda acompanha as veias tibiais, fibulares e poplíteas, e os linfonodos poplíteos e guanais profundos. Variações anatômicas. Vou começar falando pelo plantar, que é ausente em 20% das pessoas, podendo ter exceções variantes. O fibular terceiro, ele pode estar ausente ou ser mais reduzido, e isso não traz prejuízo funcional. O flexor longo dos dedos pode ter variações ou número de inserções de tendões variantes. O gastrocnêmio pode apresentar uma terceira cabeça acessória em algumas pessoas. E fusões anatômicas elas podem ocorrer entre gastrocnêmio e sóleo ou entre músculos profundos. Vale ressaltar que essas variações elas não trazem muitos prejuízos, mas são importantes para alguns exames de imagem e anatomia clínica. Agora vamos apresentar os músculos do pé, que são divididos em 4 categorias: os dorsais, os plantares laterais, plantares centrais e plantares mediais. Falando dos dorsais, nós temos o extensor curto dos dedos, que tem sua origem no calcâneo, e retináculos dos músculos exteriores e inferiores.
Sua inserção é feita nas falanges médias do segundo a quarto dedos. A inervação é feita pelo nervo fibular profundo e nervos espinhais. E a vascularização sanguínea é feita pela artéria fibular, a artéria tibial anterior e a artéria dorsal do pé. Outro músculo dorsal também é o extensor curto do hálux. Sua origem também é no calcâneo e no retináculo dos músculos extensores inferiores. A sua inserção é nas falanges proximal do hálux. A inervação também é feita pelo nervo fibular profundo. A vascularização sanguínea é feita pela artéria dorsal do pé. Em seguida, temos os plantares centrais, que são o flexor curto dos dedos, e sua origem é no calcâneo, aponeurose plantar e retináculo dos músculos flexores. Sua inserção é feita nas laterais das falanges médias do segundo a quinto dedos. A inervação é pelo nervo plantar medial e a vascularização sanguínea é pela artéria tibial posterior. Outro músculo dos plantares centrais é o quadrado plantar, que tem a origem no calcâneo. A inserção são feitas pelos tendões do músculo flexor longo dos dedos, a inervação pelo nervo plantar lateral e a vascularização sanguínea é feita pela artéria plantar medial e lateral. Ainda nos plantares centrais, temos o músculo lumbricais, que tem origem nos tendões do músculo flexor longo dos dedos. A sua inserção é feita nos tendões do músculo flexor longo dos dedos, nas falanges proximais do segundo a quinto dedos. A inervação é feita pelo nervo tibial, sua vascularização é pela artéria plantar lateral. Outro músculo dos plantares centrais são os interósseos plantares, que têm a origem nos ossos metatarsais do 3 ao 5. A sua inserção é feita na face medial das falanges próximas do dedo 3 e 5. A inervação é feita pelo nervo plantar lateral e a vascularização pela artéria plantar lateral. No músculo dos plantares centrais, temos os interósseos dorsais, onde sua origem é feita no lado adjacente de todos os ossos metatarsais e a inserção é nas falanges proximais. A inervação é feita pelo nervo plantar lateral e pelo ramo do nervo tibial. A sua vascularização é feita pela artéria tibial anterior e artéria tibial posterior. Em seguida, nós temos a imagem desses três músculos, que são: o primeiro é o lumbricaris do pé, o segundo, interósseos plantares, e o terceiro, interósseos dorsais. Agora eu vou falar um pouco sobre os músculos do pé, especificamente sobre os plantares laterais e os plantares mediais. Os plantares laterais, eles vão se localizar ali mais ou menos na parte lateral da planta do pé. E são três principais: o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. O abdutor do dedo mínimo ele se origina no calcâneo. A sua inserção ocorre na face lateral da falange proximal do pé e também junto ao músculo flexor curto. Ele é inervado pelo nervo plantar lateral e sua vascularização ela ocorre na artéria plantar lateral. O flexor curto do dedo mínimo ele vai ter algumas características semelhantes ao abdutor do dedo mínimo. Por exemplo, ele também é inervado pelo nervo plantar lateral e ele também é vascularizado pela artéria plantar lateral. A sua inserção ela também vai ser da mesma forma que o abdutor do dedo mínimo, mudando só onde ele se origina. Ele se origina no quinto osso metatarsal e também no músculo fibular longo. E por último temos o oponente do dedo mínimo. Vale ressaltar que o oponente do dedo mínimo ele não existe em todas as pessoas, mas ele é um músculo do pé também. O músculo oponente do dedo mínimo, ele se origina no ligamento plantar e sua inserção ele vai ocorrer na face lateral do quinto metatarso. A sua inervação ela é a mesma que dos músculos anteriores, sendo o nervo plantar lateral, e sua vascularização ocorre na artéria tarsal lateral. É importante detalhar uma questão sobre os músculos plantares laterais do pé,
que é a questão de que uma das funções dos plantares lateral é justamente trazer estabilização ao dedo mínimo, mas eles também estão ligados ao movimento, ou seja, são duas funções importantes do músculo plantar lateral do pé. Falando por último, né, no último grupo que foi pesquisado dos músculos do pé, temos os plantares mediais. Nesse grupo estão o abdutor do hálux, o adutor do hálux e o flexor curto do hálux. Tendo início, né, falando um pouco mais sobre cada músculo, o abdutor do hálux, ele se origina no calcâneo e nos retináculos dos músculos flexores. Sua inserção ocorre na face medial das falanges próximas ao hálux. A inervação são feitas pelo nervo plantar medial e a vascularização pela artéria plantar medial. Quanto ao adutor do hálux, né, ele é um músculo que vai se originar nos ossos metatarsais do 2º ao 4º. Sua inserção vai ocorrer na face lateral das falanges próximas ao hálux, sendo inervado pelo nervo plantar medial e vascularizado pela artéria tibial posterior. Por fim, dentro desses grupos de mediais, temos o flexor curto do hálux, como foi citado. Um pequeno detalhe é que os plantares mediais, eles são, né, compostos por esses 3 músculos, que são o famoso dedão do pé, né? O flexor curto do hálux, ele vai ter origem nos ossos cuboides e cuideiformes do pé, né? E sua inserção, ela vai ocorrer tanto na face medial como lateral das falanges próximas ao hálux, e sua inervação, ela é feita pelo nervo plantar medial e a vascularização, ela ocorre pela artéria tibial posterior. Quanto à drenagem linfática dos músculos do pé, de início, nós temos que entender que as superficiais, elas vão ocorrer numa parte mais externa. Ela drena a linfa de parte mais próxima à pele, ou seja, realmente, como já diz o nome, na superfície. E também tem os profundos. Os profundos, eles vão, como já diz o nome, né, a gente pode reconhecer já pelo nome, que vai drenar a linfa de órgãos mais profundos, como também os órgãos internos. E também temos a rede linfática plantar. O que é a rede linfática plantar? A rede linfática plantar, ela drena a linfa de partes, né, de áreas que estão em constante contato com o solo e superfícies de contato. Mas por que isso acontece? É porque é uma parte que a gente está sujeito a inúmeras bactérias, como também a cortes e infecções, possíveis infecções. Quanto às fibras musculares, né, é outro detalhe que vai ser mencionado no seminário. Quanto aos tipos de fibras musculares que tem nos músculos do pé, então, no dorso do pé, nós temos tipos de fibras do tipo 1. Na primeira camada e na terceira camada, sem exceção, todos os músculos da primeira e da terceira camada da planta do pé são fibras do tipo 1 e do tipo hila. Já na terceira camada, vão ter o quadrado plantar com fibras do tipo 1 e os lumbricais com fibras do tipo 2. E por último, né, a quarta camada do pé, nós teremos fibras do tipo 1. Falando mais um pouquinho sobre a questão da musculatura do pé, é importante detalhar a função dele e a movimentação muscular dele. Primeiro podemos falar da função. Qual é a função dos músculos do pé? Ele vai ajudar a manter o equilíbrio do corpo, a sustentar o peso do corpo e também vai ajudar na movimentação dos dedos e na locomoção. Por que na locomoção? Porque são ações que fazemos durante o nosso cotidiano, ou seja, é muito importante que os músculos ajudem, né, nessas funções, porque são coisas que a gente faz durante o nosso cotidiano. E outro detalhe, né, que foi estudado e pesquisado por nós foi a questão da movimentação muscular. E os músculos de pé, eles vão ter vários movimentos. Começando pela flexão plantar do pé, que é quando
o pé, ele vai, esse movimento de apontar o pé para cima, e a dorsiflexão, que vai apontar o pé para baixo. Essa questão de fechar o pé para dentro e para fora são os movimentos chamados de inversão e aversão. Inversão é quando ele faz para dentro e aversão é quando faz para fora. A planta do pé, ela faz para fora, e a inversão é quando faz para dentro. Outros dois, né, que são feitos pelos músculos intrínsecos, esses movimentos são os músculos, os responsáveis por esse movimento são os músculos intrínsecos, que é a abdução e a adução. E por último temos a flexão e a extensão. A flexão, ela é feita pelo músculo intrínseco flexor longo dos dedos, e a extensão é feita por um músculo intrínseco, que é o extensor curto dos dedos. Agora vamos buscar entender exemplos de exercícios físicos para os músculos estudados. Para o assoalho pélvico, nós vamos ter, por exemplo, o exercício de Kegel e a ponte de contração pélvica, que vai ativar justamente os glúteos e a parte mais profunda dos músculos da pelve. Para a parte mais concentrada dos glúteos, nós vamos ter o principal, que é o mais conhecido, o agachamento, e também vamos ter a abdução com o elástico, que vai justamente estabilizar os músculos do quadril. Para os músculos da coxa, vamos ter, por exemplo, máquinas que vão ser denominadas como extensores e flexores, que vão justamente pensar no quesito dos músculos do quadríceps e de membros posteriores da coxa. Além dessas máquinas, também vamos ter os denominados saltos. Para músculos da perna e pé, vamos ter a elevação de panturrilha, né, que vai ser justamente focada nessa parte da panturrilha. E vamos ter também a dorsiflexão com faixa, que vai justamente focar em fortalecer o tornozelo e prevenir lesões. Agora irei falar sobre a avaliação muscular, que é justamente um modo de você avaliar o seu músculo e a energia concentrada nele. Temos, por exemplo, o teste manual muscular, que é o MMT, que tem uma escala de 0 a 5. E vamos ter também a eletromiografia, que vai medir justamente a atividade elétrica do músculo. Os tipos de avaliações musculares são importantes por quê? Porque vão ajudar a identificar problemas como fraquezas musculares concentradas, difusões neuromusculares e compensações de padrões anormais do músculo. Sem esses tipos de testes, seria muito difícil identificar esses tipos de problema. Casos clínicos. Trouxemos alguns casos clínicos como exemplo, como a incontinência urinária, que é causada pelo enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. Trouxemos também o estiramento dos isquiotibiais, que é o estiramento do músculo bíceps femoral, que é famoso dentre os jogadores de futebol, que é o famoso músculo posterior da coxa. Outro caso clínico comum é a distensão do gastrocnêmio, que é causada pela ruptura parcial ou total do músculo da panturrilha. É mais comum no gastrocnêmio medial. Outro caso clínico que a gente trouxe foi a canelite. Canelite é uma dor causada pela sobrecarga do músculo tibial posterior. Segue agora as respectivas funções de cada discente e agradecemos a atenção.